está muito conectado ao propósito, está muito conectado ao legado, à missão. Consegue sacar como eu acho que é mega importante falar de dom? É a partir daqui que todas essas outras questões, todos esses outros nomes vão começar a se fortalecer dentro de você. Vai começar a se enraizar, sabe? E sim, a frutificar. É a partir daqui que propósitos vão ser, sabe? Florescido, fortificado, que missões vão ser descobertas, sabe? Que o legado vai ser perpetuado mesmo no seu contexto. Tem pessoas que, puxa, não deixam, né? Passa por essa vida e não deixa um legado, né? Uma marca. Enfim, não é para isso que a gente está aqui, né? Pelo menos essa é a minha crença, né? Nós estamos aqui para fazer coisas. E fazer coisas significa fazer diferente. Nós estamos aqui para fazer diferente. Nós estamos aqui para fazer a diferença. E para isso, puxa vida, eu preciso ter bases. E uma delas a gente tem aqui no conhecimento, ou pelo menos no entendimento do dom, sabe? De saber que ele faz parte de mim, né? Que eu só preciso caminhar um pouquinho mais. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero deixar sempre a possibilidade de vocês fazerem as perguntas. Quero dizer que se eu não conseguir responder tudo aqui, eu respondo em outros momentos. Quero também deixar o blog para vocês estarem se conectando, conhecendo e até lendo posts, artigos muito mais profundos, né? Porque no Instagram a gente consegue falar muito pouco. Interessante, né? A gente tem muita imagem, mas a gente fala muito pouco. Então, o blog é um pouco diferente. O blog tem pouca imagem e tem muita fala. www.minhaumbanda.com.br ou www.monicacaracioibá, tá? Entra lá, dá uma olhada, lê. Eu estou praticamente quase que todos os dias colocando textos, posts e artigos, sabe? Quase que todos os dias, e são assuntos bem legais. Falando de ser humano como matéria, como inteligência, como energia, como espírito, do ser humano como um estado de ação, né? Um estado de ser humano. Acho que é legal, vale a pena. Vamos começar a falar então? Eu acho que as pessoas já começaram, já estão aí conectadas, então eu acho que já está na nossa hora. Minha produção está aí. Então fica mais fácil, né? Bora nós, vamos começar. Dou aula, nossa, há mais de 15 anos eu dou aula de espiritualidade, de ser humano, de, sei lá, tudo que faz conexão com o nosso ser. E sempre a minha base de estudo sempre foi muito... eu precisava ter sempre muita liturgia, eu precisava ter base, eu preciso ter, sei lá, uma obra, uma literatura, uma academia me dando sustentação para todos os meus pensamentos, para que eles não fiquem só no achismo, né? Então quem já estudou comigo sabe disso, eu sempre estou trazendo toda uma base de conhecimento muito mais profunda. E aí quando eu coloquei esse tema sobre dom, eu falei, bom, aonde que eu vou catar, ou quem é que está falando sobre dom? Vi que muitas das igrejas falam, sabe, sobre dom de uma forma muito intensa, mas eu fui pegar um dicionário, tá? O primeiro dicionário que eu fui buscar foi esse daqui, ó, Dicionário da Religiosidade Popular, Cultura e Religião no Brasil. Esse dicionário aqui, eu já mostrei ele uma vez para vocês. Ele, na verdade, é quase como um apoio para mim em vários momentos. Não só ele, tá? Eu tenho alguns livros que para mim eu folheio muito.
E aí eu fui procurar aqui o que ele está falando sobre dom. Eu vou pedir para que a Gabriela leia para mim, para que a minha produção leia. Eu tô aqui de óculos para tentar enxergar ainda, mas mesmo com a minha super lupa não consegui enxergar. Então Gabriela vai fazer as honras e ela vai ler aqui pra gente. Vai lá, minha filha. Será que dá pra ver? Não vai dar, né? Então eu vou só ler aqui. Isso, vai lá. Dom, do latim dominus, Senhor. Título dado a reis, imperadores, bispos e até recentemente aos beneditinos. As dádivas entregues pelo povo para as festas religiosas populares às vezes são chamadas dons. E aí ele fala de dons espirituais. 7 são os dons do divino. 7 são os dons do divino e ele manda a gente buscar os dons, então, do divino. E aí a Gabriela vai ler aqui. Dons do Espírito Santo. Isso. Eu consigo ler assim, vai. O profeta Isaías foi o primeiro a referir-se aos 7 dons do Espírito de Deus. Dons ou carismas, que manifestam a presença do Espírito Santo. Funções do ministério: apóstolos, doutores, evangelistas e pastores. Vocações particulares como o celibato. Atividades úteis à comunidade: serviço, ensino, exortação, obras de misericórdia, palavra de sabedoria ou ciência, fé eminente, dom de curar ou de operar milagres, profecia, discernimento dos espíritos, o falar em línguas e a interpretação delas. Calma aqui. Temos um trechinho legal. Porém, acima de todos esses dons está a caridade, ver pentecostalismo ou carisma. Os 7 dons encontrados na tradicional cartilha são sapiência ou sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Ótimo, filho, tá bom. Eu não sei se vocês conseguiram perceber. Deixa esse papelzinho aqui. Eu não sei se vocês conseguiram, interiorizar tudo que foi falado aqui. Mas sim, tem uma base de religiosidade muito forte, onde ele realmente coloca palavras importantes como caridade, como carisma, como a sapiência, a sabedoria, como a ciência acima da sabedoria, né? Ele coloca aqui como sendo dom. Ele coloca como um estado de pertencimento social. Não sei se vocês perceberam isso, mas ele coloca de uma certa forma quando você faz ato à sociedade, né? Então ele põe aqui o ato à sociedade, ou seja, quando você realmente começa a pertencer à sociedade. Então ali você começa a fazer coisas, falar, né? Se comunicar, realizar. Lindo, 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 lindo. Mas é claro que eu não parei por aqui. Eu falei assim, puxa vida, tá muito religioso essa visão, essa imagem sobre dom. E aí eu fui procurar o dicionário. Michel, assim, vocês sabem, é um dicionário de alto padrão. E ele coloca assim, olha, dom, 1. Aquilo que foi objeto de dádiva, doação, donativo, presente. 2. Sentido figurado. Benefício, benese ou dádiva concedida pela natureza. Bem, bênçãos, graça. A chuva, um exemplo. A chuva tem sido um dom para esses refugiados. 3. Relativo. Bem de que se desfruta, considerado uma concessão da providência. 4. Na teologia, bem espiritual que se considera como oferecido por Deus. Bênção, graça, mercê. A fé é um dom de Deus. 5.
qualidade especial ou habilidade inata para fazer algo. Qualidade especial ou habilidade inata para fazer algo. Aptidão, habilidade, talento, dom de escrever, dom para matemática. 6. Características que diferencia um indivíduo dos demais. Dote, mérito. Dons de engrandecer certos professores. 7. Ironia. Qualquer qualidade natural de realizar algo desabordador, inconveniente, negativo, condão, poder. Exemplo, dom de estragar festas. Ele tem o dom de incompatibilizar-se com qualquer vizinho. Uau! Uau! Bom, toda uma busca teórica, né? Cheia aqui de livros, dicionários, para falar que dom é algo que está na gente, né? É algo que é da gente, é algo que é nosso. E aí tem duas coisas que é importante a gente saber: o nosso estado de estar e o nosso estado de ser. Dom está conectado ao nosso estado de ser. Porém, se eu não dou atenção a esse dom, que é muito normal que isso aconteça, né? Tem muita gente que não conhece o seu dom, tem muita gente que não se empenha a esse dom, tem muita gente que mesmo sabendo que tem um dom, não trabalha, não aceita, não extrapola esse dom. Então, existe um estado de ser, dom, mas existe um estado de estar, dom. Consegue perceber como uma coisa muito diferente uma da outra? E como eu particularmente acredito que ser dom, né? Você ser aquele dom não te capacita nada. O que te capacita é você estar dom. Consegue? Não sei se vocês pensam comigo, mas eu entendo que eu tenho qualidades, eu tenho atributos, eu tenho facilidades que nascem comigo. Por isso eu sou uma pessoa que acredito em reencarnação. Então eu acredito que esses dons vêm de outras vidas, vêm de outros momentos que eu tive habilidade, que eu treinei, que eu pratiquei aquilo, e aí eu cheguei a uma excelência e eu gostei. Então, assim, eu já tive experiências em outras vivências, em outras vidas com essa qualidade, com essa ação. Eu gostei tanto daquilo que eu acabo trazendo aquilo para mim como estado de ser, como fazendo parte quase como da minha respiração. Porém, a partir do momento que eu enxergo esse dom, que eu respiro esse dom, que eu vivo esse dom começa a ter efeito em mim. Eu acabei de falar aqui, segura aí minha filha que eu já respondo essas perguntas, tá? Eu acabei de falar aqui, dar um exemplo da respiração, né? Que eu entendo que eu venho de encarnações e esses dons me acompanham como um estado, como uma respiração, né? Acabei de falar isso. Então ele está em mim. E é mais ou menos isso. A respiração está em mim. Porém, quando eu exercito a respiração, quando eu exercito a respiração consciente, a respiração diafragma, a respiração que trabalha com as minhas ondas cerebrais,
A respiração que faz o meu corpo se acalmar, que causa a produção de hormônios. Quando eu pego essa coisa que é natural em mim e eu executo e eu trabalho, esse dom se torna um auto-benefício. Entende? Essa respiração se torna realizadora, ela se torna potente, ela me beneficia. Deu para sacar? Ela me beneficia. Então, todos nós respiramos, porém o que é que você faz com a sua respiração? Sacou? Todos nós temos dons. O que é que você faz com o seu dom? E mais do que isso, será que você percebe que você respira? Entendeu? Será que você percebe que você precisa desse ar, que esse ar existe, que esse ar entra, que esse ar sai, que mexe com o teu corpo, com o teu cérebro? Será que você percebe? Ou para você já tanto faz, é tão natural? Entende? É tão simples. É meio de graça, né? É isso. Saca? É isso. A minha linha de raciocínio sobre dom é por aqui. Primeiro, como é que eu tô sacando, como é que eu tô percebendo? E eu repito, tá? Perceber, me ver com um dom, às vezes pode ser muito simples, mas às vezes pode ser muito complexo. Às vezes nós sabemos e conhecemos os nossos dons. Às vezes nós trabalhamos, mas às vezes nós não trabalhamos com esse dom. Às vezes as pessoas identificam na gente. E aí, puxa vida, depende de mim o que é que eu faço com essa identificação. Sabe? A grande conclusão nesse contexto, ou nessa fala aqui, e aí eu vou responder essas perguntas, a grande questão aqui é que dom, para você entender, para você descobrir o seu dom, autoconhecimento, meus queridos. Você precisa se autoconhecer. Você precisa buscar em você, você precisa olhar em você, você precisa, sabe, se perceber, se ver. Precisa de uma ajudinha? Puta, real, legal. Precisa de uma ajuda. Você precisa de uma ajuda? Cara, tem um monte de possibilidades. A espiritualidade, por exemplo, a religião, é uma que capacita o teu autoconhecimento. Aqui na Umbanda Carismática, por exemplo, a gente trabalha muito o contexto do autoconhecimento. Muito. Faz parte da nossa doutrina, faz parte do nosso desenvolvimento como ser humano. Então, por isso que o dom está tão conectado, por exemplo, à religião. Porque sim, a religião é um capacitador de autoconhecimento e é um capacitador de estimular o seu dom. E aí, é claro, desculpa, entre aspas, eu sou uma pessoa extremamente religiosa, eu tenho uma casa, eu sou uma liderança religiosa. Mas sim, a religião se apropria de um dom e ela fala assim, é meu. Sabe? E ela fala assim, ó, ai, nossa, tô eu aqui precisando me acalmar. Respira. Ela pega e fala assim, ó, a igreja fala assim, o seu dom, puxa, você tem um dom de comunicação, então peraí, você tem um dom da oração, da oralidade, você tem um dom da comunicação, então peraí, você vai fazer pregação. Pá! Mas, aí eu vou de novo. Ai, religiões, me perdoem. Cara, você tem um dom da oralidade. Não quer dizer que você tem um dom da pregação. Tá dando pra sacar? Tá dando pra sacar? Vejam, eu vou repetir, tá? Eu sou uma pessoa religiosa, eu amo a minha religião, eu acredito em religião e no poder dela, na capacidade de transformação. Mas eu acredito que a religião precisa abrir a pessoa, ela precisa fazer a pessoa voar, entendeu? Eu acredito que a religião precisa fortalecer a pessoa e não pegar a pessoa e trazer para dentro da sua gaiola. Sabe? Não trazer a pessoa para dentro da sua gaiola. Então você tem o dom, caramba, você tem um dom de intuir, você tem um dom de intuir.
Você não precisa propriamente incorporar para intuir e, sabe, fazer a comunicação ali. Você pode intuir em qualquer forma, de qualquer lugar. Percebe? Você pode intuir varrendo o chão. É teu dom. Entende? Então, não precisa da apropriação. Um dom não pode ficar engaiolado. Não pode ficar enquadrado. Esse dom, por exemplo, esse dom da intuição, não precisa estar sendo manifestado só dentro da religião. Esse dom da intuição pode ser manifestado na sua casa. Pode ser manifestado no seu trabalho. E aí, de novo, eu vou dizer que a minha casa, a minha forma de entender a religião é a forma da religião que liberta. Eu entendo a tua capacidade e eu te coloco no mundo com a tua capacidade. Não te coloco dentro da minha casa com a tua capacidade. Eu te coloco no mundo com a tua capacidade. E aí você vai intuir lá no seu trabalho, você vai intuir lá na sua casa, você vai intuir, sabe, lá naquele meio. E claro, aí eu também tenho que puxar o meu lado como religiosa, claro, para dentro da minha religião também, né? Claro, para dentro da religião. Ou seja, o meu dom é explorado em todos os lugares. Deu? Tá, entende? Se eu tenho o dom da escrita, isso não significa que eu vou daqui para frente só psicografar. Eu não quero que vocês pensem num dom só religioso. Eu quero que vocês pensem que se você tem o dom da escrita, não necessariamente ou obrigatoriamente você só psicografe. Você pode escrever poemas, você pode escrever cartas, você pode escrever no blog, no Instagram, sei lá, onde você quiser, mas você pode fazer isso em outros lugares e de outras formas. O seu dom está no seu trabalho, está na sua carreira, está na sua vida, está no seu dia a dia. Zoado isso? Tá, deixa eu responder algumas perguntas para eu poder, acalmar tudo isso aqui. Fala, minha filha. Primeiro, a Beatriz queria participar com uma definição de dom. Pelo Oasis. Ação de passar ao trem, a posse ou usufruto de algo, dádiva. E em seguida, poder de realizar algo bom ou ruim. Dom pode ser bom, pode ser ruim, tá? Tem pessoas que têm sim um dom ruim, caramba, olha, real. E é isso, né? Vamos lá. Pregar seria a ação e a oralidade o talento? Pregar seria a ação e a oralidade seria o talento? Eu diria que a oralidade seria o dom da fala, oralidade. Pregar seria o talento, aquela hora que você pratica, né? Porque conforme você vai pregando, você vai tendo técnicas e aí você vai, se aperfeiçoando. Talento é aperfeiçoamento, talento é exercício, talento é trabalhar em cima, tá? Todo mundo tem talento a tudo, basta exercer, executar. E olha, a grande diferença de dom para talento é exatamente no exercício. A pessoa de dom, praticamente, não necessariamente ela precisa exercitar o dom, tá? A pessoa de talento, para ela chegar ao talento, ela exercita. Nem todo mundo que tem dom tem talento, tudo bem? E nem todo mundo que tem talento tem dom, sabe? Eu vou repetir, nem todo mundo que tem dom tem talento em fazer algo. Eu posso ter uma boa oralidade, eu posso ter o dom da oralidade, mas eu não tenho o talento de pregar. Talento é algo que você executa, que você trabalha. Todo mundo pode. Todo mundo pode. Pergunta. Vou fazer 3 perguntas sequenciais. Como a pessoa sabe se tem ou qual é o seu dom? Dom precisa ser algo grandioso ou pode ser sutil e difícil de ser identificado? Como descobrir o seu próprio dom? E
lembrar de sonhos é um dom espiritual? Tá. As 3 primeiras perguntas se conectam. Como você conhece o seu dom? Sim, de novo, pelo autoconhecimento. É algo muito natural e você precisa, sim, fazer uma vasculhada, uma busca em você. Como você faz isso? Fazendo algumas perguntas para você, algo parecido. O que é que eu faço que eu nem percebo que eu faço, mas é bom que eu faço? Tudo bem? Quer que eu repita? Que tem algumas coisas que não dá para repetir, tá? Porque são tão inspirações que assim... Mas o que é que eu faço tão natural que eu nem percebo que eu faço? Porém, é muito bom o que eu faço. Sabe? O que é que eu faço que eu nem percebo que eu faço? E que é muito bom o que eu faço. Sabe? E eu nem percebo porque eu gosto, inclusive. Então, né? O que é que eu faço? Essa é uma forma de você ir buscando e ir começando a conhecer o dom. Mas eu digo para vocês que os pais, eles têm uma certa capacidade de identificar dom de filhos, tá? Eles começam a identificar o dom dos filhos e talvez você, se você fizer uma busca na sua época de criança, você também vai começar a identificar seu dom. O que é que você fazia naturalmente quando você era criança? Os pais começam a identificar nesse momento. Eles começam a identificar aquela criança que, sei lá, que faz rir. Aquela criança que escreve demais, que pinta demais, que cria demais. Você começa a perceber sensações e sensibilidades naquelas crianças. Se você fizer uma busca da sua infância, é claro, tá, gente? Você precisa estar muito aberto para isso, para você realmente fazer essa busca sem nenhuma barreira no meio, porque conforme a gente vai ficando adulta, a gente vai ficando cheio de questões aí mais difíceis. Mas se você conseguir fazer essa busca, você vai começar a perceber o seu dom tá lá atrás, ó. Você nasce com ele. Todo mundo tem dom? Sim, todo mundo tem dom. Todo mundo que vem de outras vidas, que teve algum tipo de prazer em outras vidas, que teve algum tipo de satisfação em outras vidas, traz essa sensação para agora. É difícil, eu fico aqui normal nervoso para falar com vocês, cheia de emoção, e a produção fica falando assim, e o meu? Ah, Então, é muito comum que os pais identifiquem, é muito também comum que os pais identifiquem de forma errada. O pai coloca e projeta o seu dom na criança, tá? Isso também acontece de monte. Como outra forma de você conhecer, eu falei que as religiões elas fermentam essa capacidade, ou pelo menos eu tenho essa função aqui de fazer com que os meus médios eles conheçam seus próprios dons. Mas existem alguns trabalhos para isso também, alguns trabalhos de autoconhecimento, algumas filosofias que provocam esse autoconhecimento. As próprias terapias, psicologia também provocam esse autoconhecimento para você encontrar esse dom. Cada um tem uma forma e cada um tem um tempo. Se vocês quiserem saber assim de uma forma até muito mais intensa, muito mais atualizada, muito mais contemporânea, na verdade, que está muito mais no nosso meio hoje em dia, o coaching. Coaching é uma forma de você encontrar o teu dom, de você encontrar questões muito fortes em você, encontrar propósitos, encontrar legados. É claro que para isso é muito soco no estômago, né? Coaching é um trabalho de decisão, é um trabalho de soco de estômago, não é tão desacelerado, né, como outras formas, até como a espiritualidade, a religiosidade. Coaching vai mesmo te cutucar lá dentro, vai buscar algumas informações do seu passado, da sua época de criança, dos seus relacionamentos, mas traz para a tua visão hoje. E o coaching tem ferramentas para te provocar intensamente para querer saber qual é o seu dom. Porque é a partir do seu dom, é a partir do seu propósito que o coaching vai levar o seu coaching a fazer algo, a realizar algo. Eu, por exemplo, como coaching, eu não faço um trabalho de estalar o dedo e te levo do nada.
Primeiro você precisa entender, primeiro você precisa se identificar. Percebeu? Aí você vai. Aí você vai para o ponto B, né? Coaching diz que é uma ferramenta de você sair do ponto A para o ponto B. Para você conseguir fazer esse percurso e chegar nesse ponto B, você precisa ter bases. E essas bases precisam estar sólidas, né? Para você conseguir fazer essa caminhada. Então, todo mundo tem dom, todo mundo precisa fazer o seu processo de autoconhecimento, você precisa encontrar da forma que é melhor para você, a sua infância, a sua religião, a sua fé, a sua doutrina, como é que ela trabalha teu poder de doutrina, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Não estou falando de desenvolvimento mediúnico, de desenvolvimento pessoal, como é que ela mostra isso para você, ou algumas técnicas mesmo, ou algumas terapias, ou filosofia, enfim, que te promovem, que te provocam, tá bem? Teve uma última pergunta que foi... Se o dom de lembrar sonhos Isso. é um dom espiritual. Se o dom de lembrar sonhos é um dom espiritual, não necessariamente, tá? Não necessariamente. Nossos dons são imensos, mas não necessariamente... Desculpa, tá? Às vezes a gente tem uma ideia de dom que na verdade não é dom, é um gosto, ou é um interesse, ou é uma curiosidade, ou é uma ação da sociedade, da espiritualidade, é uma forma de chamar a atenção dos pais, é uma forma de receber carinho, é uma forma... Às vezes a gente está aqui, acho que 90% do nosso dia a gente está criando estratégia de chamar a atenção, 90% do nosso dia a gente está fazendo sabotagem, então, ou auto ou sabotagem para o próximo, né? A gente está aqui numa busca incessante de ser reconhecido. A busca precisa ser primeiro você com você mesmo, e a primeira busca é entender o seu dom, ou buscar o seu dom, ok? Com um olhar muito mais cuidadoso, muito mais criterioso, com um olhar muito mais atento, de perceber a sua naturalidade, é possível reconhecer o dom de uma pessoa, mas você precisa ter um olhar muito apurado para isso, ok? Tem perguntas, filha? Tem, que agora eu perdi. Deve ter um monte aí. Olha, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o vosso dom, eu vou fazer uma perguntinha quase aqui no final. Achei. A Gabriela achou a pergunta. Eu vou fazer uma perguntinha aqui quase no final, que eu acho que vai ajudar vocês a encontrarem o vosso dom. Ok? Pergunta aí, minha filha. Não explorar um dom é não cumprir com seu karma ou missão? Karma e missão é outra coisa, tá? Porque eu não quero conectar o dom somente à religião ou uma questão de espírito, ok? Você pode ter um dom de ser professor, por exemplo, e isso não tem nada a ver com a sua ação espiritual, sabe? Com o seu karma. Então, não explorar o dom não significa que você vai ter cargas espirituais ou ações kármicas mais negativas, não é isso não. Porém, você vai ter uma atrofiação. Posso seguir? Você vai ter uma atrofiação de vossos sentidos, ou pelo menos de determinadas partes de vossos sentidos, de determinada parte de vossas ações. Como é isso? Eu vou explicar assim com um exemplo, tá? Imagina que eu naturalmente nasci com 2 braços. E esses 2 braços aqui, ó, parece o louco, se movimenta. Esses 2 braços são meus dons. Eu tenho o dom de ter 2 braços. Só que eu atrofio esse um braço, eu não movimento esse um braço, e aí eu movimento esse outro, movimento esse outro. Com o passar do tempo, o que vai acontecer com esse braço? Um atrofiamento. Que mais? Perde a função. Perde a função. Estou perguntando para os super como é que é? Para produção. Para produção. Os universitários. Os universitários, é bem isso. Perde a função, atrofia, gangrena. Então, você não consegue mais usar, fica inutilizável. Inutilizável. Aí você tem que fazer fisioterapia.
Aí você tem que fazer fisioterapia. Tá aqui, a técnica. Tá aqui, precisa fazer fisioterapia, né? E aí é uma fisioterapia longa, sabe? Para fazer um negocinho. E aí, de repente, você vai conseguir fazer isso. Mas não mais. E aí sim, você perdeu uma vida com essa atrofiação. O que vai acontecer isso na sua próxima vida? Eu acredito em reencarnação. Cara, eu fiz mau uso, né? Então eu fiquei aqui atrofiada. Na minha próxima vida eu tenho uma chance imensa de já nascer sem braço. Ok? E aí, enquanto meus coleguinhas estão fazendo todos os seus movimentos com os 2 braços, criando coisas, sabe, sendo super funcional, super útil, super eu tô aqui, ó, com encarnações e mais encarnações, com atrofiamento. Então, eu recebo um castigo por isso? Não é um castigo propriamente, é só ação e reação, entende? É uma questão kármica, uma punição? Não, ação e reação, natural. Se eu não executo, se eu não pratico o meu dom, eu vou ter reações. Eu banco essa reação? Se você banca, cara, parabéns, é teu, entende? Tem pessoas que têm o dom da mediunidade, por exemplo, aqui agora falando um pouquinho, puxando um pouquinho para minha sardinha. Tem pessoas que têm o dom da mediunidade, tem pessoas que estão cansadas de saber que elas são médiuns e que elas precisam trabalhar a mediunidade, que elas precisam incorporar, dar passagem, sei lá o quê. E tem, nossa, e 90% fala, não quero, não é hora, não posso. Cara, livre-arbítrio você tem, porém, atrofiação. Vai chegar uma hora que vai dar vai ter um reflexo disso. É teu. E aí depois não adianta. Tudo bem? Tem mais alguma, filha? Dom não mora no mental, mora? Não. O talento mora no mental, mora no emocional. Dom não mora no mental. Na verdade, dom mora no teu corpo. Mora em, sabe, você não tem até domínio sobre esse dom, entende? Ele é tão fluido que as pessoas olham para você e falam assim, caramba, desculpa, eu ia falar uma coisa que eu não posso. As pessoas olham para você e elas falam assim, como você faz isso? E aí você fala assim, cara, não fiz nada. Tem nada demais. Isso você também faz. E assim, é real, tá? A pessoa, ela realmente acha que é tão natural que você também faz. Ela não precisa, sei lá, não é uma sofrência. Assim. Ou seja, não está conectado ao seu racional, gente. Talento está. Talento é desejo. É criar todo dia, sabe, um ritmo, uma disciplina. Então, talento é seu emocional, seu desejo, talento é o seu racional. É isso. Dom não. Aí vocês vão falar assim, poxa vida, sabe, eu acho que dom também não é tão importante assim, já que eu nem vejo tanto ele, eu nem sinto tanto ele. E assim, ok, eu tenho aí uma questão de que eu posso ficar meio atrofiada, mas se eu também nem sei, né? Como é que eu vou sacar ou sentir ou perceber que é, sei lá, o meu dom que não foi trabalhado? Talvez vocês pensem nisso e continuem sentado aí na cadeira do conforto, né? Na rede debaixo dos coqueiros e continue vivendo, sei lá. Tem uma coisa que eu ouvi esses dias que eu achei muito legal. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas existe um termo que fala assim, existe uma fila do arrependimento. Já conhecem essa fila? Já estiveram nessa fila do arrependimento? Ela é longa, ela é muito longa. E eu não sei se vocês já visualizaram, se vocês têm ideia do que é a fila do arrependimento, mas olha, sabe quando você vai para um show que você precisa ficar do lado de fora esperando? Sabe quando você vai comprar um ingresso para um show que você fica
alguns dias antes ali na porta da bilheteria. Sabe quando você faz uma cabaninha, você coloca ali uma tenda para você ficar, já que você vai ficar dias e noites ali esperando? Cara, essa é a fila do arrependimento. Ela existe. E viver ou ter vida baseada ou linkada, ficando nessa fila do arrependimento real, é muito zoado, é muito ruim. Então, a grande mensagem que eu quero colocar para vocês é que, gente, vocês precisam entender qual é o vosso dom. Não porque vocês precisam praticar propriamente, mas é porque vocês precisam pegar esse braço e deixar ele funcionar do jeito que ele quer, do jeito que ele sabe, porque ele já sabe. Esse braço já teve tantas histórias e tantas vivências em outras vidas que ele naturalmente faz o que ele tem que fazer. Então deixa o teu dom trabalhar, viver, deixa o teu dom fazer parte de você. Deixa, gente, é bom demais, sabe? E você sabe por que é bom demais? Porque nós, seres humanos, estamos o tempo todo tentando deixar marcas. Nós, seres humanos, estamos o tempo todo tentando ser reconhecido. Nós, seres humanos, estamos o tempo todo tentando deixar uma expressão, um ensinamento, ser, sei lá, visto, ser elogiado. Nós, seres humanos, somos pessoas que, de fato, precisamos disso. Precisamos, tá? Faz parte do nosso ser. Por que a gente não pode fazer tudo isso com algo que é fácil pra gente, que é bom, que nos dê isso? Porque quando você executar o seu dom, você vai ser reconhecido. Cara, e você vai ser reconhecido. Todo mundo que libera, que executa o seu dom, seja na carreira, seja dentro dos terreiros, seja na igreja, todo mundo que extrapola o seu dom, sabe? No canto, no ensinamento, na convivência, na boa fala, no bom conselho. Porque tem essa também, tá? O dom não significa uma coisa, sabe? Algo parecido com descobrir a nova, sei lá, matemática, sei lá, quântica, da física. Não é tudo isso. O dom pode ser algo muito simples e pode estar tão atrelado aos teus, a tua forma de falar, a tua forma de ouvir, que são coisas diferentes, né? Falar e ouvir. Tem pessoas que conseguem falar, tem pessoas que conseguem ouvir. Agora, tem pessoas que conseguem se comunicar. São três coisas diferentes. Quem se comunica, ouve e fala, mas nem todo mundo que fala sabe ouvir, nem todo mundo que ouve, enfim, sabe falar. Mas assim, o que eu quero colocar para vocês é que pode ser uma coisa tão simples, que a gente às vezes fica problematizando. Não é por aí. Dom é aquilo que você faz de uma forma tão simples que ela se torna praticamente invisível, e você faz tão naturalmente que você precisa que algumas outras pessoas te deem esse feedback, esse retorno. E aí eu falo assim, será mesmo que você precisa que os outros te deem essa confirmação de qual é o seu dom? Será mesmo que você não consegue, sabe, perguntar para você qual é o seu dom? Perceber em você, naquilo que você mais faz, que você é mais natural, que você mais gosta de fazer, que você faz com o pé nas costas, de forma tão simples, que enquanto está todo mundo criando um monte de estratégia, pronto, resolveu. Pense nisso. E assim, claro, tá? Dom não é só sorriso, tá? Perguntas. A Beatriz mandou 2 definições que ela queria saber se está correto. A definição bem bacana que encontrei é: vocação é o vulcão que queima por dentro, que te faz treinar aquilo. Daí o talento, depois de estudo e prática. O dom é quando o talento é para o benefício dos outros, como diz Ferreira Goulart.
O sentido da nossa vida é o outro. Esse é o dom maior. Tá, eu preciso que você repita para mim pequenas frases. A definição é: vocação é o vulcão que queima por dentro, que te faz treinar aquilo. Vocação é um vulcão que te treina por dentro, que te faz treinar aquilo. Tá. Talento depois de estudo, daí o talento, depois de estudo e prática. Isso, daí o talento, ok. Mas nem tudo que você tem talento significa que seja a sua vocação. Desconecte um pouco as coisas, tá? Eu posso ter a vocação, aí eu não tô falando de dom, ok? Estamos falando de vocação. Vocação é, de fato, algo um pouco mais quente, né? O dom é muito morno. Por isso que as pessoas quase não percebem. Por isso que as pessoas acham que não faz diferença nenhuma, sabe? Trabalhar o dom ou não trabalhar o dom, ok? Por ele ser muito natural, por ele ser muito morno. A vocação é um pouco mais quente. Porém, o talento não está conectado à vocação. Eu posso ter o talento... real, deixa eu contar uma coisinha pra vocês, e vai ser um exemplo muito rápido. Eu dou aula há mais de, sei lá, 15 anos, talvez. Eu dou aula há mais de 15 anos. Cara, eu não tenho talento nenhum para dar aula. Nenhum. Não tenho talento. Eu não tenho vocação. Não é o meu dom. Mas eu criei uma condição, eu me treinei, não foi fácil não no começo, eu fui jogada meio na toca dos leões ali para isso, eu tive que encarar ali aquela presença ali de forma muito real, e assim, eu construí um talento de dar aula, tá? Eu construí uma capacidade de dar aula, mas não é a minha vocação, eu não me vejo com a vocação do ensinar, da aula, do dar aula. Isso não. Tudo bem? Então, a gente percebe? Tudo bem, Beatriz? Qual foi a outra pergunta dela? A outra frase? O dom é quando o talento é para o benefício dos outros. Como diz Ferreira Goulart, o sentido da nossa vida é o outro. Esse é o dom maior. Então, essa é uma ideia mega assim, espiritualizada, religiosa, de conexão com o outro, né? É uma mensagem muito bonita, eu gosto muito, assim, concordo com a mensagem. Porém, o dom não é a vocação com o outro. Eu posso ter o dom comigo mesmo. E eu acho que é bem legal quando você tem o dom com você. Né? Quando você tem o dom de você, né? O dom com você. E aí eu vou fazer agora uma outra explicação aqui bem rapidinha. E aí tem mais uma pergunta, minha filha? Intuição é um dom? Não. Intuição pode ser um dom, mas pode ser uma prática, um talento, algo adquirido, tá bem? Mas não necessariamente intuição é o dom, tá? Não necessariamente. A Gabriela está falando que eu tenho 5 minutos, então eu vou correr. Não necessariamente intuição é um dom. Deixa eu fazer uma fala aqui bem importante. Existem vários tipos de caixinhas de dom. Existe o dom de você com você mesmo. Existe o dom onde você tenha compartilhamento com o outro. Existe o dom que você está no seu ambiente de trabalho. Existe o dom que você tem no seu ambiente da sua casa. Vocês podem ter vários tipos de dom. O dom não é um só. Sacou? O dom não é um só. Gabriela está perguntando qual é o dela. Eu vou falar para vocês qual é o meu, se vocês se interessarem. Mas eu vou antes fazer uma pergunta Gabriela, quando falta 2 minutos, você fala, vai. Mas eu quero que vocês respondam para vocês mesmos. O que é que vocês querem deixar quando vocês morrerem? Qual é o legado? Eu fiz essa pergunta, será que a gente vai entender dom com legado? Legado, gente, é aquilo que você deixa. É aquilo que você inspira as pessoas. Será que dom é aquilo que você deixa?
Será que dom é aquilo que você inspira as pessoas? Será que dom é uma forma que você é lembrado? Será que o seu legado é uma forma de que você é lembrado? Deu para sacar? O seu legado. Qual é? O que é que você quer deixar? O que é que você quer deixar quando você morrer? Quando você conseguir responder essa pergunta, você vai conseguir responder o seu legado. Quando você responder o seu legado, você vai conseguir responder o seu dom. Gabriela até bateu na perna. Eu vou repetir. Próxima live vai ser legado. Se você conseguir responder qual é o seu legado, você vai conseguir identificar qual é o seu dom. Para você responder qual é o seu legado, você precisa racionalizar o que é que você quer deixar. O que é que você quer deixar se você morrer hoje? O que é que você quer que fique escrito na sua lápide? Essa foi minha prova de espiritualidade da faculdade do primeiro semestre. Repete minha filha, que eu acho que é importante. Gabriela fez medicina e ela teve uma prova de espiritualidade no primeiro semestre. Eu tive 3 semestres de espiritualidade na faculdade. No primeiro semestre, quando você não é nada, você não sabe nada, você não sabe nem o que você está fazendo ali, você tem aula de anatomia e tal, e aí aula de espiritualidade. E a prova foi dada pela irmã Monique, que é uma freira lá da faculdade, é uma médica fantástica canadense. E a prova era para você tinha que descrever como você queria morrer, como seria a sua morte, seu enterro, seu funeral, tudo, e colocar qual seria a sua frase da sua lápide, desenhar a sua lápide com a frase. O que é? Essa é a frase. Daqui você começa a entender tudo. Quantos minutos faltam, minha filha? 2. Faltam 2 minutos. Eu vou pedir para que vocês pensem por 30 segundos. Se você morresse agora, o que é que você deixaria? O que é que aconteceria? Como você seria lembrado? O que é natural seu? Pense nisso. Pega um papel, uma caneta, a hora que terminar essa live, escreve. Eu vou ler a minha. Eu não li para ninguém até hoje. Nem a Gabriela sabe. Ninguém sabe qual seria a minha frase. Eu realmente não sei se, por exemplo, a Gabriela conseguiria escrever isso daqui na minha lápide. Eu não sei. Por isso, às vezes a Gabriela fala assim, mas e se você morrer? Eu falei, filha, eu ainda não vou morrer porque eu ainda não deixei eu ainda não terminei, sabe? Eu ainda não deixei claro o meu legado. Então, eu ainda estou trabalhando no meu legado. E é pelo meu legado que eu entendo a minha inspiração. Então, olha a minha frase para deixar ali na minha lápide. Então vai ficar assim, né? Mônica de Castro Carácio, 19/10/68, data X. E vai estar uma carinha ali, um rostinho, vai estar escrito assim, uma inspiração para todos aqueles que não... respira. Para todos aqueles que não acreditavam no poder do renascer na fé, na verdade e na lealdade. De fato, eu acho que inspirar pessoas a acreditarem no poder do renascimento aqui e agora é algo que eu trabalho 24 horas, sabe? Tá acabando, né? É isso. Pra mim é algo que faz eu acordar todos os dias, que faz eu continuar. Eu preciso inspirar pessoas. Eu precisei dessa inspiração no momento da minha vida. E eu confesso que eu não tive, sabe? Foi meio difícil para eu encontrar essa inspiração.
Mas quando eu encontrei, para mim fez tanto bem que hoje, para mim, o que eu mais quero é fazer com que as pessoas acreditem que é possível. É possível, qualquer coisa é possível. É possível renascer. É possível tentar de novo. É possível, você só precisa ter 3 coisas na sua vida. Para mim, fé, esperança. Você precisa ter verdade, sabe? Você precisa ter muita verdade dentro de você. E você precisa ser muito leal a todos aqueles que fizeram parte da sua caminhada. A todos aqueles que fazem parte da sua caminhada. Ser muito leal, nunca virar as costas àquele guia que te deu um conselho, àquela pessoa que te ensinou, sabe, a brigar pela vida. Às vezes os nossos pais nos fazem isso. Ser muito leal sei lá, a tua vida. Acho que é por aí. Pense nisso. Qual é o seu dom? O que é natural para você? Para que você veio aqui nessa vida? O que você pode fazer tão fácil? Porque às vezes as pessoas olham e acham tão complexo. E para você é tão fácil, é tão natural, é tão simples. Será que esse braço que tá aqui, ele não tá atrofiando? Pensa nisso. Um beijo no coração.